Estamos aqui novamente reunidos virtualmente em tempos de pandemia para conversar sobre as questões próprias aí da nossa disciplina Socioantropologia, dirigida aos cursos de enfermagem, farmácia, fisioterapia e psicologia da Faculdade Dinâmica. Hoje a gente vai começar uma conversa um pouco diferente das anteriores. A gente conversou bastante a respeito da sociologia, dessa ciência interessantíssima. Agora a gente vai conversar sobre uma irmã dela, a antropologia, que é o outro foco de atenção aqui da nossa disciplina ao longo desse semestre. A gente vai conversar especificamente sobre um capítulo, na verdade um capítulo não, a introdução de um livro chamado Aprender Antropologia, de autoria do antropólogo francês François Laplantine. Um texto bem interessante, sim, um panorama mais geral a respeito da antropologia. Então, digamos assim, de fato ele apresenta uma paisagem um pouco mais longa, assim, mais abrangente, introdutória, a respeito do que a antropologia se propõe a discutir conosco. Então é um texto bem interessante, porque dá a possibilidade de a gente aprender algumas linhas gerais com relação às discussões próprias ali da antropologia, pelo menos aquelas tecidas entre o século XIX e o século XX. Não vamos avançar demasiadamente, mas aqui nessa introdução do livro do Laplantine dá para a gente ter um voo bem interessante sobre questões panorâmicas aí da antropologia, ok? Então, uma das coisas interessantes aí que o autor menciona, que ele chama a nossa atenção logo no início do texto, é de como nós, seres humanos, sempre fomos muito curiosos com relação a nós mesmos. Essa curiosidade a respeito da nossa própria existência seria, por exemplo, um dos impulsos para aquilo que foi, lá no final do século XVIII, a primeira formulação de questões que indicariam a necessidade da constituição de uma ciência a respeito da própria humanidade, a respeito do próprio ser humano. Então, essa curiosidade de nós sobre nós é o motor básico para as reflexões que foram construídas pela antropologia, especificamente, de maneira estruturada, a partir do século XIX. De uma ciência que se propõe a pensar, a interpretar, a reconhecer, desvendar determinadas questões relativas a todo o fazer humano, a todas as questões que são próprias da existência humana nessa nossa realidade. Isso começa com as mais simples indagações que nós, desde o início, apresentamos a respeito de nossa própria existência. Todas elas querem dizer muitas coisas a respeito de nós mesmos. Mas, enfim, o início das indagações de maneira mais estruturada, lá no século XIX, vão se dar de uma maneira um pouco diferente do que ocorre hoje. A gente vai ver ao longo da nossa discussão como é que isso se deu, ok? Então, partindo aqui desse princípio, Laplantine ele diz: o homem nunca parou de interrogar-se sobre si mesmo. Em todas as sociedades existiram homens que observaram homens. Eu prefiro seres humanos que observaram seres humanos, ou pessoas que observaram pessoas. Em todo e qualquer tempo, em todo e qualquer lugar, esse tipo de movimento entre nós mesmos sempre existiu e continua existindo. Nós somos muito fascinantes, aterrorizantes e desafiadores para nós mesmos. Isso é bem interessante. Há uma discussão que se aproxima muito das questões que são próprias lá da filosofia, por exemplo. Não só a filosofia ocidental, que tem na Grécia clássica o seu principal signo, o seu principal símbolo, mas nas outras filosofias, ou seja, nas outras interpretações da realidade que tentam desnaturalizá-la. Lembremos lá daquela nossa discussão a respeito do conceito de imaginação sociológica, que é muito parecido com isso. A indagação em si ela não é uma atitude, naquele sentido, a imaginação sociológica, mas pode ser um passo para encontrá-la. Ou seja, a gente precisa primeiro desnaturalizar tudo aquilo que parece ser absolutamente comum, absolutamente, digamos assim, banal, para entender quais são os sentidos que existem por trás daquilo. Discussão do último assunto, a respeito lá das abordagens sociológicas modernas, quando a gente conversou um pouco a respeito do interacionismo simbólico,
a partir lá das questões postas pelo G.H. Mead, por exemplo, tem uma série de questões ali que se aproximam muito dessas que são travadas pela antropologia hoje em dia, né? De entender o símbolo, de entender o signo por trás da linguagem, por trás de todos os vestígios humanos. Essa é uma discussão importante que a antropologia faz. Tudo que é produto humano é de interesse da antropologia. Todos os rastros de existência humana vão interessar a antropologia, para além dessa indagação ou dessa, digamos assim, interrogação inicial que nós temos a respeito de nós mesmos. Mas é interessante pensar nisso aí, como o autor chama atenção lá na introdução do seu livro. A reflexão do homem sobre o homem, continua ele, e sua sociedade, a elaboração de um saber são, portanto, tão antigos quanto a própria humanidade. E se deram tanto na Ásia, como na África, como na América, na Oceania e na Europa, ou seja, todos os espaços de vivência humana. É interessante a gente pensar que muitas vezes as nossas interpretações a respeito de nós mesmos estão centradas em um ponto de vista específico. Digamos que seja um ponto de vista ocidental. O ponto de vista ocidental molda imagens a respeito das outras pessoas, que pertencem a outras culturas, que vivem em outros espaços geográficos. Né? É um olhar nosso sobre elas, não é um olhar delas sobre elas. Portanto, isso não significa que a gente consiga traduzir tudo que essas pessoas de fato são. Esse tipo de perspectiva a gente pode chamar de etnocentrismo. É um conceito central dentro das discussões da antropologia. Né, de pensar como a centralidade do nosso próprio olhar, né, a maneira como a gente reconhece a partir do nosso próprio universo, aquilo que é um universo diferente, faz com que nós moldemos ao mesmo tempo uma série de questões que não traduzem exatamente o que é aquele outro universo que nós observamos. Né? Ou seja, isso gera uma série de problemas. Enxergar os outros apenas com as nossas próprias lentes faz com que eles não possam ser reconhecidos como são de fato. Faz, inclusive, com que a gente teça imagens que são fruto apenas do preconceito, da preconcepção, de uma imagem incompleta a respeito daquilo que se observa ou de quem se observa. Isso é um motor gerador de uma série de problemas, tais como os preconceitos, atos discriminatórios, xenofobia, uma série de questões nesse âmbito, né, vem a partir da maneira incompleta, uma maneira centrada na nossa própria existência, mas que a gente utiliza para tentar observar as outras existências. Né? A gente tem que se aproximar do outro para entender como ele é, dialogar com ele de fato para entender como ele é, para que a gente entenda finalmente que as nossas diferenças são absolutamente normais, são absolutamente necessárias, inclusive, porque elas fazem parte daquilo que é mais natural da existência humana, que é a sua própria diversidade. Né? Então, a antropologia hoje se presta a realizar esse tipo de exame. Né? E esse trecho aí da introdução do livro do Laplantine nos diz muito a respeito disso. Ou seja, há diferentes pontos de vista e todos eles estão convergindo nesse sentido, de se buscar reflexões sobre a própria existência humana, em diferentes momentos, em diferentes lugares, em diferentes culturas, portanto, mas todas elas caminhando no mesmo sentido. Nenhuma melhor, outra pior, etc. Evitar a utilização das velhas tentativas de hierarquização cultural, racial, etc. Então, a antropologia hoje é um instrumento nesse sentido, para construir alteridade entre os diferentes, né? Para se reconhecer a diferença como algo normal, necessário, que é parte, né, da própria existência humana. A curiosidade da humanidade sobre si mesma seria uma das energias, portanto, impulsionadoras para o surgimento da antropologia, sendo que a ciência do homem, do jeito que a gente entende, né, a necessidade de se articular uma ciência, assim como eu já disse anteriormente, ela só ganha seus primeiros contornos lá no final do século XVIII. Esses contornos eles vão ganhar linhas mais nítidas, né, vão se estruturar de fato no século XIX. Né? Mas diz aí o Laplantine, de fato apenas no final do século XVIII é que começa a se constituir um saber científico ou pretensamente científico que toma o homem como objeto de conhecimento. Como objeto de conhecimento e não mais a natureza.
né? Apenas nessa época que o espírito científico pensa pela primeira vez em aplicar ao próprio homem os métodos até então utilizados na área da física ou da biologia, né? Observar-se os fenômenos da natureza como palpáveis, objetivos, etc. É aquela discussão lá que a sociologia faz, na verdade, né? Que, por exemplo, Comte e Durkheim fazem a partir do método sociológico, de que os fatos sociais devem ser observados tais como os objetos das ciências naturais, etc. Né? Tenta-se formular caminhos metodológicos para que isso seja feito. Né? O primeiro esforço é ali, no virado do século XVIII para o século XIX, né? A gente vê que a observação objetiva, tal como esses autores preceituaram, receitaram, não foi possível necessariamente da maneira como eles colocaram lá. Mas, de fato, a gênese da sociologia, da antropologia, só ocorre, de fato, no século XIX. Né? Ela surge um pouco depois da sociologia, a sociologia ela surge primeiro, né? E no esteio das discussões propriamente colocadas ali pela sociologia, inclusive essas que foram mencionadas agora, surge ali essa discussão da ciência do homem, né? Da ciência que se propõe a entender, né, as diferenças, inclusive. Né? Hoje mais, naquela época de mais apontar do que entender as diferenças. E aí, em seu nascimento, a antropologia se vale de objetos empíricos autônomos, em relação à sociologia, por exemplo. Vai especificamente se preocupar mais com a identificação de quem seria o outro, quem seria o seu objeto. Aí cabe uma reflexão específica a respeito disso. Quando a gente chama um tema de objeto, a gente está objetificando aquele tema e as pessoas que estão envolvidas com ele. Por exemplo, se eu pegar qualquer coisa, como uma caneta, a caneta é um objeto. Com a caneta eu posso fazer inúmeras coisas, utilizá-la com a função que foi desenhada, né, para ela, né, de ter um conteúdo com tinta e dispersar a tinta num papel, etc, etc, ou em outra superfície, outro suporte, ou fazer qualquer coisa como descartar a caneta, tirá-la aqui sobre minha mesa, no meio das outras coisas, etc. Pessoas não são objetos, né? Tanto que hoje, por exemplo, há uma discussão muito importante que provém da renovação de olhar da antropologia, especialmente no século XX, que as pessoas não são objetos de estudo, as pessoas são sujeitos do estudo, né? Ou seja, quando você diz que uma pessoa é sujeito, de fato, ela tem o quê? Ela tem ação, escolha, entende? Então essa é uma questão importante também para entender. No século XIX não havia essa perspectiva, então as pessoas corriam sempre o risco de serem de fato objetificadas, né? Tornadas canetas, tornadas meio para alguma coisa, para se entender alguma coisa. Por mais que, em momentos anteriores, pessoas como Immanuel Kant, por exemplo, na filosofia, e especialmente ali envolvido com questões de discussões da ética universalista, que seres humanos não são meio para nada, eles são fins em si próprios. Mas, enfim, o século XIX tem uma série de problemas nesse sentido. E aí se passa a apontar quem seriam, ou quais seriam, os grupos sociais, os grupos humanos tidos como primitivos. Coloque muitas aspas nisso. Né? Inclusive para constantemente o erro de se admitir o uso dessa expressão nos dias atuais, da mesma forma como se utilizava nesse passado não tão distante do século XIX. Primitivos porque primeiros, primitivos porque próximos daquilo que seriam as origens das sociedades humanas, etc. Os antropólogos saem quase que literalmente à caça dessas sociedades, né, que não viviam conforme o estado de coisas do Ocidente. Né? Não se organizavam da mesma maneira como as suas sociedades, ou seja, daquelas pessoas, aqueles estudiosos, se organizavam naquele momento. Se considerava, portanto, que se essas pessoas viviam de maneira diferente, essa maneira diferente indicava, por exemplo, a inexistência de determinados pressupostos morais, a ausência de determinadas tecnologias, essas pessoas viveriam de uma maneira mais primitiva, portanto, pior do que aquela sustentada pela sociedade ocidental. Esse é um problema bastante sério. Ali no século XIX também, um importante filósofo chamado Hegel, filósofo alemão, ele
abre um espaço de discussão que é muito importante, que vai atingir determinadas discussões dentro da antropologia, que é seres humanos são históricos e culturais. Seres humanos vivem, cada grupo, à sua maneira, entendem o tempo à sua maneira, se organizam à sua maneira. Isso não faz que eles sejam, né, os grupos, uns piores do que os outros. Mas é uma série de problemas nessa busca da primitividade, porque muitas vezes os entendimentos são diferentes desse de Hegel, que vão levar ao quê? Ao estabelecimento e justificação, muitas vezes, para que atos hierarquizadores, em termos culturais, em termos raciais, em termos nacionais, sejam exercidos ali com a ajuda dessa antropologia que está nascendo no século XIX. E esse é um grande problema. Né? Vai ser um grande problema, especialmente no período que corresponde àquilo que a gente pode chamar de imperialismo do século XIX, ou seja, processos de conquista e reterritorialização ou territorialização ocidentais de vastas áreas do mundo, tais como a África no século XIX, tais como a Ásia no século XIX, ou outras ações políticas também sobre outras áreas como a Oceania. Enfim, são discussões importantes, porque muitas vezes esse olhar etnocêntrico da própria antropologia que está ali nascendo vai justificar algumas tomadas de decisão que vão redundar, inclusive, no desaparecimento cultural ou, de fato, de muitas sociedades humanas nesse período. Há uma dualidade radical, portanto, entre aquele que observa e aquele que é observado. Quem observa, o observador, é um antropólogo. O observado, que vai ser considerado objeto, são esses grupos humanos considerados primitivos, ali no século XIX. Né? Em termos geográficos, por exemplo, poderia acontecer desse observador nem estar próximo do observado. Muitas vezes aconteceu desses caras contratarem pessoas que faziam, digamos assim, observações terceirizadas sobre esses outros grupos humanos. Então, o sujeito podia estar em seu gabinete na Inglaterra, lá, tecendo determinadas interpretações sobre as culturas de povos berberes na África, né, no norte da África, mas o cara estava no escritório dele em Londres, sei lá. Né, e tinha um outro cara tomando notas por ele, recolhendo objetos, enviando, né? Ou seja, nem essa proximidade existia, porque se considerava naquele momento, que é outra tese que caiu, né, que a proximidade entre observador e observado poderia contaminar a observação. Né? Ou seja, o observador tinha que se manter distante do seu objeto, né? Porque senão o objeto pode contaminá-lo, pode enviesar o seu estudo, que é um absurdo. Né? A própria antropologia, né, vai revisar esse tipo de conceito e vai dizer, na verdade, especialmente com os trabalhos de Manilovski e Franz Boas, que você tem que se aproximar, de fato, dos grupos, das pessoas que você, né, interpreta, quer entender, quer conhecer. Você tem que comer a mesma comida, tem que falar a mesma língua, tem que dormir na mesma cama, né, no mesmo espaço, tem que comungar da mesma experiência, ao contrário daquilo que acontece nesse início. Então, as sociedades estudadas pelos primeiros antropólogos são sociedades longínquas em termos geográficos e culturais, as quais são atribuídas as seguintes características: sociedades de dimensões restritas, ou seja, que não sejam muito amplas, sejam grupos pequenos, que tiveram poucos contatos com grupos vizinhos, ou seja, teoricamente preservaram a sua cultura ao máximo, cuja tecnologia é pouco desenvolvida em relação ao ocidental, que ele quis chamar a nossa, com razão, e nas quais há uma menor especialização das atividades e funções sociais. A gente pode entender isso como inexistência da divisão social do trabalho, por exemplo. Né? Então, esses seriam conjuntos de características que definiriam o que seria uma sociedade primitiva. Né? A distância geográfica e essas especificidades estruturais, né? Sem desenvolvimento de tecnologia, afastamento de outros grupos, número populacional restrito, todas as questões definiriam o que seria ali o objeto, muitas aspas novamente, da antropologia. Isso também vai mudar, felizmente, com o tempo. Né? Uma série de problemas com relação a esse tipo de observação. Notem mais uma vez, ainda hoje, estamos no século XXI, e há muitas visões etnocêntricas desse tipo,
que indicam, por exemplo, que outras civilizações ou outras formas de ser e estar no mundo são piores do que a nossa, ocidental, por exemplo. Isso nos leva a um risco muito grande de colocar essas outras sociedades em risco de desaparecimento, em risco de morte. Não à toa, constantemente, aqui no Brasil mesmo, há uma série de embates, do ponto de vista político e ideológico, inclusive, contra as sociedades indígenas que bravamente resistem e sobrevivem, mesmo depois de mais de 5 séculos de agressões constantes. Agressões constantes que vêm de onde? Desse olhar da diferença que precisa ser eliminada. Né? Ou seja, se invadem a terra, se destroem os espaços que têm significados amplamente diferentes dos nossos, a própria floresta, etc., de uma maneira que é absolutamente etnocêntrica. Cruel, pode-se dizer também. São também qualificadas de simples essas sociedades, são não complexas porque não têm divisão social do trabalho. Em consequência, elas irão permitir a compreensão como uma situação de laboratório da organização complexa de nossas sociedades. É como se elas representassem estágios anteriores pelos quais nós passamos. A ideia era meio essa. Olha, antigamente a gente era desse jeito, vamos lá ver como é que dali a gente veio para cá. Essa era uma das ideias, podemos dizer. Né? Então, esse primeiro objeto de estudo da antropologia serão essas populações que não pertenciam à civilização ocidental, ou seja, aquelas todas tidas como primitivas, como acabamos de discutir. No início do século XX, né, a antropologia, no entanto, ela vai mudar esse ponto de vista. A antropologia começa a perder o seu objeto empírico com a diminuição, por exemplo, dessas sociedades tidas como selvagens ou primitivas. O número de pessoas que estão enquadradas dentro daquelas características lá, ou grupos, né, vai diminuir por uma série de questões. Né? Por conta do contato cultural com outras realidades, né, tais como a própria ocidental, por conta de questões relacionadas aos processos violentos implementados pelo imperialismo no século XIX, por exemplo. Isso tudo vai levar a uma série de problemas que podem concorrer negativamente para a sobrevivência dessas sociedades. Né? Elas vão começar a definhar muitas vezes e outras bravamente irão resistir ao tempo. Mas isso vai acabar fazendo com que os próprios antropólogos comecem a refletir sobre outras necessidades de compreensão do campo de estudo da antropologia. Né? Então, por exemplo, a antropologia volta-se para outros objetos. Por exemplo, a vida do campo, ou a vida camponesa. Onde? Num lugar muito longe, muito distante? Não. Em espaços que são mais próximos dessas pessoas que estavam ali iniciando os trabalhos dessa nova ciência. Então, por exemplo, observar as pessoas que ainda moravam no campo, na Inglaterra, na Alemanha, na França, né? Esses passam a ser novos temas, assim prefiro, da antropologia ali do início do século XX. Né? Na virada do século XIX para o século XX, a antropologia passa então a se interessar por novos temas. Né? Aí notem, há ainda esse germe da diferença, como, né, vamos dizer assim, principal característica desses estudos. As sociedades camponesas eram diferentes das sociedades urbanas, entende? E consideradas durante muito tempo piores, portanto, do que aquelas sociedades que se organizavam em centros urbanos, mais atrasadas, etc. É aquela coisa, a roça é atrasada, a roça é longe, na roça não tem tecnologia, na roça as linguagens ainda não se depuraram, etc, etc. Esse tanto de preconceito ainda é motor para essas reflexões, por exemplo. É outra coisa interessante para a gente ir pensando em como ainda a antropologia não tinha se transformado aí em uma ciência que busca a compreensão positiva das diferenças. Né? Mas isso vai acontecer. Né? Há uma redefinição, portanto, aí, ao início de redefinição do objeto da antropologia, que passa a deixar de buscar o primitivo para aí finalmente buscar a compreensão daquilo que foi chamado de o homem por inteiro. Aí o negócio começa a ficar interessante. E o que seria esse estudo do homem por inteiro? Seria buscar, de fato, a compreensão de todas as dimensões da vida humana, seja onde for, seja quando for.
entendem? Não se buscará mais, né, inclusive a classificação de determinadas sociedades necessariamente com esse termo primitivo ou selvagem, mas vai começar a se entender que toda e qualquer produção das sociedades humanas são dignas de serem abordadas por essa ciência da humanidade, a ciência do homem. Né? A antropologia ela tem que observar todas as manifestações da existência humana, aquelas que estão enquadradas, né, em sociedades tradicionais, tais como sociedades indígenas ou sociedades religiosas, aquelas que são de outras realidades que não a da civilização ocidental, ou aquelas que estão, inclusive, no interior das próprias civilizações, como da própria civilização ocidental. Não só, por exemplo, né, ainda voltando na questão anterior, dessa distância que existe entre campo e cidade, por exemplo, mas naquilo que existe no próprio contexto da cidade. Entendendo que há uma variedade, há uma diversidade muito grande de formas de ser e estar no mundo, mesmo em lugares que as pessoas acreditam que não existem. Dentro de uma cidade, né, variando, inclusive com relação ao seu tamanho, eu tenho uma enormidade de diferenças humanas que podem ser observadas antropologicamente, chamadas culturas urbanas. Da mesma maneira, as realidades culturais das zonas rurais não são iguais entre si. Elas guardam diferenças importantes e interessantes que podem ser observadas pela antropologia. Então, novos objetos, melhor, novos temas de estudo passam a ser descortinados a partir daí. Antropologia não é senão um certo olhar, um certo enfoque que consiste em primeiro, estudar tudo que o ser humano produz, estudar o homem por inteiro. Né? E segundo, B, o estudo do homem em todas as sociedades, sob todas as latitudes, em todos os seus estados e em todas as épocas. Melhor tradução possível. Que é bem diferente daquilo que marca o início da antropologia no século XIX. Né? Ou seja, todos os rastros de existência humana passam a ser de interesse da antropologia. Aqueles, inclusive, que não existem mais e aqueles que estão em atividade. Isso é interessante. E essa é uma questão que marca também um profundo diálogo entre a antropologia e outras humanidades, tais como a sociologia, tais como a história. Né? A história dialoga muito com a antropologia, né? Eu sou historiador de formação, com a filosofia, né? Outras áreas do conhecimento, né, vão dialogar muito diretamente com a antropologia nesse sentido, de colaborar para essa quebra de barreiras com relação ao estudo do homem por inteiro, o estudo da humanidade em todas as suas potencialidades, em todas as suas manifestações. Né? Isso é algo extremamente importante. Só pode ser considerada como antropológica, portanto, uma abordagem integrativa que objetive levar em consideração as múltiplas dimensões do ser humano em sociedade. Essa é uma questão importante para a gente, inclusive, pensar quais são as interações possíveis entre antropologia e ciências da saúde. Né? Existe uma antropologia do corpo, existe uma antropologia da saúde propriamente dita, questões muito interessantes que vão se referir à maneira como a gente interpreta as nossas existências culturais e como isso pode, de fato, ter reflexos importantes no ambiente em saúde. Né? Tanto no que se refere ao desenvolvimento de problemas de saúde, ou seja, de processo de adoecimento, mas, de outro lado, também questões interessantes para entender como é que os serviços de saúde podem ser efetivamente prestados para diferentes sociedades. Eu não posso, e essa é uma discussão importante que a gente vai ver à frente também, linearizar a maneira como eu lido com os assuntos da saúde e da doença. Ok? Eu falar a mesmíssima coisa para as pessoas a respeito dessa temática não me leva necessariamente a, olha, tá tudo certo, tá tudo dando certo, que as pessoas compreendam da mesma maneira, não. As pessoas diferentes, em realidades culturais diferentes, elas vão ter questões específicas a serem atendidas. Então, deve-se modular a linguagem, por exemplo, a maneira como se explica
aquilo sobre o que quer falar, quer explicar, etc., entendendo qual é aquele contexto cultural específico. Eu não vou falar do mesmo jeito sobre a Covid-19, sobre a pandemia do coronavírus, em todos os lugares. Eu não consigo, né, fazer com que informações preciosas e necessárias sejam compreendidas pelas pessoas da mesma maneira se elas vivem, né, realidades absolutamente diferentes. Então, portanto, eu não vou conseguir prestar uma boa comunicação da mesma maneira, falando do mesmo jeito para pessoas, vamos pensar aqui, no Morumbi, em São Paulo, e numa tribo indígena do Alto Xingu. Eu também não vou conseguir fazer o mesmo tipo de comunicação que eu faço no Xingu, né, no bairro São Pedro, em Ponte Nova. Da mesma maneira, eu não vou fazer a mesma comunicação que eu faço no bairro São Pedro, em Ponte Nova, na Savassi, em Belo Horizonte. Vocês estão me entendendo? Então, a antropologia nos ajuda nisso, nesse tipo de questão, que afeta diretamente as questões relativas ao universo das ciências da saúde, que é o caso aqui que mais nos interessa. E aí, dando sequência a essa discussão das mudanças pelas quais a antropologia vai passando, né, especialmente no século XX, o Laplantino começa a apontar, por exemplo, algumas áreas específicas de desenvolvimento das discussões próprias ali da antropologia. Então, por exemplo, né, ele destaca uma a uma, dizendo quais são suas características específicas, para a gente ter essa dimensão de amplitude das discussões da antropologia, o que é muito interessante de se pensar. Então, ele destaca, por exemplo, primeiramente a antropologia biológica, né, designada anteriormente como antropologia física, que é muito comum, às vezes a gente vê em filmes, inclusive, as pessoas analisando ossos e em ambientes forenses, por exemplo, também chamado de antropologia forense. Você consegue descobrir a idade da pessoa, do que ela morreu, etc, etc. Esse é uma das aplicações da antropologia biológica, né? Consiste no estudo das variações dos caracteres biológicos do homem no espaço e no tempo. O que é importante para entender, inclusive, processos evolutivos, como determinadas condições ambientais ou condições sociais impuseram, né, desafios biológicos às pessoas em determinados contextos, em determinadas épocas. O antropólogo biologista levará em consideração os fatores culturais que influenciam o crescimento e a maturação do indivíduo, por exemplo, se atrelando àquilo que eu disse agora há pouco. Crise de fome, pestes, como a que a gente vive agora, guerras, crises ambientais, todas essas questões se referem à maneira como a gente lida com o ambiente que nos cerca e como nós também o transformamos e somos transformados por ele. É uma discussão bem interessante que a antropologia biológica faz. Temos aí também a antropologia pré-histórica, que é o estudo do homem através dos vestígios materiais enterrados sobre o solo, geralmente, ossadas, mas também quaisquer marcas da atividade pregressa humana em um determinado espaço. Há uma interação muito grande entre a antropologia pré-histórica e a arqueologia, que é outra ciência fantástica, que tem também diálogo com uma série de outros campos do conhecimento, especialmente nas humanidades, tais como história, mas também fora das humanidades, como a paleontologia, que é uma ciência ligada às ciências da Terra, né? Em muitos casos aplicado dentro de cursos de formação como engenharia geológica ou geologia, por exemplo. Seu projeto que se liga à arqueologia, né, visa reconstituir as sociedades desaparecidas, tanto em suas técnicas, quanto as questões relativas às suas organizações sociais, quanto às suas produções culturais e artísticas. Então, sítios arqueológicos são objeto de interpretações desses profissionais da antropologia pré-histórica, tanto quanto a arqueologia, para tentar entender como, de fato, viveram pessoas que não estão mais aqui, mas deixaram vestígios de sua passagem através de sua cultura material, especialmente. A antropologia linguística, que está muito próxima àquela nossa discussão sobre o interacionismo simbólico, que é bem interessante, né, de pensar. A linguagem é, com toda a evidência, parte do patrimônio cultural de uma sociedade, em vários sentidos diferentes. Então, há discussões interessantes sobre os sotaques, sobre os termos específicos que são utilizados em expressões, né, que são utilizadas em algumas regiões, por exemplo. Isso é objeto de estudo, tanto da antropologia linguística quanto da própria linguística, né?
São discussões muitíssimo interessantes e, mais uma vez, se aproximam daquelas que nós discutimos com relação ao interacionismo simbólico. Né? Vai tentar entender o que, né? Quais são os significados que estão por trás da linguagem, quais são as origens, quais são as demandas sociais, inclusive, que geraram linguagens específicas, etc. Isso é bem interessante para a gente pensar. Tem antropologistas linguísticos hoje que trabalham, por exemplo, com as linguagens próprias de alguns grupos específicos, digamos assim, como travestis, por exemplo, tem do desenvolvimento de dialetos para um meio social específico, enfim, é bem interessante. Através dela, que os indivíduos que compõem, né, da língua, né, da linguagem, que os indivíduos que compõem a sociedade se expressam seus valores, suas preocupações e os seus pensamentos. Bem interessante da gente pensar. Outra coisa interessante de se pensar na linguagem, né, que a gente, em contextos sociais e culturais diferentes, especialmente, a gente tem que entender qual linguagem está vigente ali. Então, imaginem vocês atuando como psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos ou enfermeiros em realidades culturais diferentes daquelas de origem de vocês têm que entender, inclusive, como a linguagem se desenrola naquele lugar. Por quê? Porque vocês precisam se comunicar efetivamente com as pessoas que vivem ali e são atendidas por vocês. Simples assim. Então, por exemplo, se vocês precisam falar de uma determinada questão que envolve a saúde da pessoa, vocês devem utilizar a linguagem adequada. Aí a gente volta àquilo que eu mencionei agora há pouco, com relação à linearização da comunicação, né, com os pacientes. Então, vocês têm que modular a linguagem de vocês de acordo com aquela realidade cultural específica, ok? Isso vai levar a resultados melhores na comunicação com os pacientes, com certeza. Vocês não podem usar, por exemplo, de maneira desarrazoada, termos técnicos que as pessoas não vão entender. Muitas vezes o termo técnico é, inclusive, um instrumento de poder. Né? A pessoa não sabe o que significa aquele termo, mas você está usando ali à torta e direito. Isso pode causar prejuízos enormes às pessoas, ao invés de dar a elas possibilidade para entender o seu estado de saúde ou de doença, por exemplo. Então, se atentem para isso. É bem interessante pensar nisso. E aí, mais um trechinho do Laplantine, né, destacando algumas questões específicas aí na antropologia linguística. E ele diz o seguinte: a antropologia linguística, que é uma disciplina que se situa no encontro de várias outras, não diz respeito apenas e de longe ao estudo dos dialetos, ou dialetologia. Ela se interessa também pelas imensas áreas abertas pelas novas técnicas modernas de comunicação, mass media ou cultura do audiovisual, cultura digital, é isso que a gente está fazendo aqui agora. É super interessante pensar, em contexto de pandemia, como as linguagens têm se transformado. Na aula passada, quando a gente estava falando do interacionismo simbólico, lá, discutindo as abordagens sociológicas modernas, do Giddens, a partir do capítulo do Giddens, a gente mencionou um pouco disso. Né? A maneira como a gente se comunica ao longo do tempo mudou demais a conta. Né? Isso se reflete em diferentes registros. Por exemplo, era muito comum até os anos 80, por exemplo, que as pessoas trocassem cartas. Né? Isso não existe mais. Né? As inovações tecnológicas elas têm um peso considerável com relação a isso. Elas ajudam a modular a linguagem. Né? Então, a comunicação ela se torna mais rápida, feita por outros meios, que é esse aqui que a gente está usando agora, né? Que é o meio digital, a internet, sobretudo, mas de maneiras que vão mudando. Né? Ou seja, a carta escrita, né, às vezes, né, de próprio punho, é substituída pelo e-mail. Né? Especialmente ali a partir do final dos anos 90. Então as pessoas começam ali a criar suas contas de e-mail, a trocar e-mails, a conversar por e-mail. Depois a gente tem outra mudança importante que é o quê? A criação das redes sociais digitais. Então a primeira delas que não existe mais, aliás, tem anteriores, eu ia falar do Orkut, mas antes do Orkut a gente tinha ICQ, eu não fui um usuário tão ativo, não tinha muito acesso à informática nos anos 90, mas muitas pessoas usaram isso aqui na época, que era, vamos dizer assim, um tataravô desses meios de comunicação mais rápido que a gente tem hoje, né? Uma espécie de bate-papo, né? Você tinha que ter uma conta ali e tal,
trocava informações. Os chats de portais de internet, tais como o UOL, por exemplo, tinha salas específicas com temas variados, você entrava lá para conversar com as pessoas. Depois surgiram as redes sociais, né? Talvez o ICQ seja o embrião dessas discussões que redundaram nas redes sociais. Primeiro delas, o mais popular, o Orkut. O Orkut nem existe mais. Depois o Facebook. Hoje a gente tem o Instagram, nós temos o Twitter, nós temos uma infinidade de outras possibilidades de discussão e comunicação com as pessoas por meio digital, né? E outras formas adicionais, tais como o YouTube, onde esse vídeo será postado, por exemplo, será upado, ou e é audiovisual, né, por imagem, que é a discussão, por exemplo, é a linguagem principal do Instagram, é fotografia, ou imagem de maneira geral, seja ela estática, fotografia, ou seja ela em movimento, vídeos, né? Ou outras possibilidades, tais como o WhatsApp, o Telegram, né, que a gente manda áudios, muitas vezes sem... Aí já é outra modulação de linguagem, está saindo do texto escrito e indo para outras possibilidades, tais como áudio ou imagens compartilhadas ali com outras pessoas daquela mesma rede. Então, são questões importantes para a gente pensar. Então, a antropologia linguística também ela aborda diretamente esses novos fenômenos. E esses novos fenômenos, eles mudam a nossa realidade, de fato. Disseminação, velocidade de disseminação de informação, pelo tipo de linguagem que se apresenta nos dias de hoje, transforma a vida das pessoas para o bem e para o mal, inclusive. Nesses tempos de pandemia, a gente tem questões mega positivas, né, de ter acesso a informações de qualidade prestadas por diferentes meios de linguagem, diferentes meios de comunicação e tecnologias de comunicação, mas também de informações sem nenhuma qualidade e muitas vezes formuladas de maneira a enganar as pessoas para, inclusive, causar danos seríssimos à vida delas. Né? Agora, nesses tempos de pandemia, isso é muito evidente, infelizmente. Então, outra coisa importante para a gente pensar aí, né? A área destacada aí pelo Laplantine é a chamada antropologia psicológica. Talvez interesse aí mais os nossos amigos do curso de psicologia. Ela consiste no estudo dos processos e do funcionamento do psiquismo humano. O pessoal da psicologia já deve ter discutido bastante até agora essas questões relativas ao psiquismo. São as estruturas mentais correlacionadas às estruturas sociais, culturais vigentes em um determinado grupo humano, né? Aquelas que de fato formam as percepções em torno das formas de ser e estar no mundo dentro daquele contexto específico. Né? Há um confronto ali com indivíduos e não com conjuntos humanos nesse sentido. O psiquismo, portanto, ele diz respeito muito mais à maneira como o indivíduo vivencia do que o conjunto dos indivíduos vivenciando aquele psiquismo específico, ou seja, aquela estrutura mental, aquela estrutura, né, que diz respeito à maneira com que ele entende a realidade, com que ele vivencia a realidade em termos psicológicos, especificamente. Né? Objeto aí, então, da antropologia psicológica. Temos aí a antropologia social e cultural, é a mais ampla de todas, também conhecida por etnologia. É bem possível que vocês leiam essa expressão em algum espaço, né? Etnologia ao invés de antropologia social ou cultural, ou ao invés de antropologia cultural apenas. Né? E o Laplantine indica que a antropologia cultural definida da seguinte maneira: um dos aspectos cuja abrangência é considerável, já que diz respeito a tudo que constitui uma sociedade. Tudo é interesse da etnologia. Né? Seus modos de produção econômica, suas técnicas, sua organização política e jurídica, seus sistemas de parentesco, seus sistemas políticos e jurídicos, seus sistemas de conhecimento, como esse que a gente vivencia, suas crenças religiosas, sua língua, sua psicologia, suas criações artísticas, ou seja, tudo que uma determinada sociedade produz. Tudo que seres humanos produzem são objetos de interesse, ou melhor, voltando mais uma vez, retificando os termos,
são temas de interesse da etnologia ou antropologia social e cultural. É interessante demais pensar na amplitude, né, de temas proporcionado por essa autocrítica feita pela própria antropologia ao longo do tempo, que avança sobretudo no século XX e no século XXI, no século que vivemos agora. É precisamente esse ponto de vista da totalidade de tudo que o ser humano produz e o fato de que o antropólogo procura compreender, como diria Claude Lévi-Strauss, aquilo que os homens não pensam habitualmente em fixar via pedra ou no papel, nossos gestos, nossas trocas simbólicas, os menores detalhes dos nossos comportamentos, mas que têm significados muito amplos e importantes, que faz dessa abordagem um tratamento fundamentalmente diferente dos utilizados setorialmente por geógrafos, economistas, juristas, sociólogos, psicólogos, etc, etc, etc. A antropologia social e cultural, a etnologia, daria conta de um objeto expandido de áreas do conhecimento que ele considera e chama aqui de restritas, né? Mas não podemos perder de vista que todas essas áreas citadas no final aqui pelo Laplantine são fundamentalmente, digamos assim, interdisciplinares, no sentido de buscar diálogo com outras áreas do conhecimento, né? Não se encerram em si, né? Tem um termo que antigamente era utilizado, que eu acho particularmente muito ruim, que é de ciências auxiliares. Então, por exemplo, o direito fala assim, é ciência auxiliar do direito, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a história, etc., a psicologia, convertidos em discussões específicas para o campo jurídico, por exemplo. Ou seja, se rebaixa as outras, né, pelo interesse daquela área tida como prioritária. Mas, na verdade, deveria se reconhecer o que? As influências múltiplas que são possíveis entre diferentes campos do conhecimento. Vamos expandir isso para fora das chamadas humanidades, né? Que são citadas, todas elas citadas aqui, a antropologia dialogando com a geografia, com a economia, com o direito, com a sociologia e com a psicologia, que é uma área híbrida que dialoga não apenas com as humanidades, mas com as ciências da saúde. E muitas vezes há todo um debate para entender onde a psicologia se localiza, exatamente qual que é a geografia, digamos assim, da psicologia. Ela está nas humanidades ou ela está na ciência da saúde, né? Ela caminha em direções múltiplas para que possa construir melhor as razões de ser de sua existência. Isso deveria ocorrer com todas as ciências. Agora há pouco eu tive um debate, por exemplo, com seus colegas da medicina, a respeito de aspectos interessantes da construção histórica da medicina, especialmente no século XIX, com relação às interações da medicina com outras áreas do conhecimento, tais como as ciências exatas, a matemática. Né? Para o pessoal da farmácia, isso é muito evidente, né? Vocês estudam química e matemática, né? Que são conhecimentos, que são pontos de diálogo necessários para que todos os interesses da farmácia sejam de fato bem realizados, alcançados em sua plenitude. A mesma coisa a gente pode observar aqui, né? E aí, aqui mais ao final dessa exposição das áreas específicas em que a antropologia pode se desdobrar, a gente chama atenção, na verdade o Laplantine chama atenção para a centralidade dessas discussões que são colocadas aqui ao final pela etnologia, que é a questão do homem em sua totalidade, da humanidade por inteiro, né? Da antropologia como ciência da alteridade, a ciência que busca a compreensão das diferenças, não da reprodução das diferenças como se fossem desigualdades, ou transformação das diferenças em desigualdades, que foi algo com que ela colaborou, infelizmente, no século XIX. Então, a antropologia aqui como estudo de todas as sociedades humanas, das culturas da humanidade, sua diversidade histórica, cultural e geográfica. Esse é o objetivo central da antropologia em si, especialmente da etnologia, né? Então, há essa discussão muito forte. O contato com o outro, coloquem bastante aspas nesse sentido, modificando o olhar sobre si mesmo. Aquele que é diferente, ele me ajuda a me entender. Essa é uma lição importantíssima dessa antropologia que se revigora no século XX, sobretudo. De fato, presos a uma única cultura, somos não apenas cegos
a dos outros, mas míopes quando se trata da nossa própria. É uma lição importantíssima essa. Infelizmente, a gente é muito em si mesmado, né? Nós vivemos muito para nós mesmos. Olhamos muito apenas para nós, não no sentido de buscarmos a compreensão daquilo que nós somos, infelizmente. Mas nós criamos travas culturais extremamente rígidas, né, e vigorosas cotidianamente. Isso impõe às outras pessoas, né, de outras realidades culturais, que nós classificamos sempre como outro, diferente, né, desafios muito grandes quanto à sua própria existência. E nós não significamos isso como uma ameaça à nossa própria existência. Essa é uma questão importante para que a gente possa refletir todos os dias, né? Os antropólogos começaram a se dedicar ao estudo de sociedades industriais avançadas apenas muito recentemente no século XX, ou seja, deixar de buscar o primitivo, deixar de buscar o rural e olhar para aquilo que é a sua própria realidade, né? A sociedade ocidental industrializada, né? As realidades urbanas. As primeiras pesquisas trataram, primeiro, como vimos, dos aspectos tradicionais, as comunidades camponesas europeias, em seguida dos grupos marginais, mesmo aqueles localizados em ambientes urbanos e urbanos industriais, e finalmente, alguns anos, apenas o setor urbano de maneira mais múltipla, digamos assim, né? A experiência da alteridade, aquilo que já havia ali mencionado, né? E a elaboração dessa experiência leva-nos a ver aquilo que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em fixar nossa atenção no que nos é habitual, familiar, cotidiano e considerarmos evidente. Muitas coisas que a gente considera, isso tudo, evidente, familiar, habitual, cotidiano, etc., traz muitos significados além daquilo que a gente considera, né, geralmente. O conceito de imaginação sociológica já nos ensinou isso nos debates anteriores, né? Tragam aquele conteúdo, aquele significado da imaginação sociológica para cá, para fazer uma imaginação antropológica, né? De descortinar quais são os significados dos gestos habituais com os quais vocês se dão cotidianamente. Quais são os significados? Ou voltando naquela discussão do funcionalismo que nós tivemos na semana anterior, né? Quando a gente está discutindo a questão das funções latentes e das funções manifestas lá do Merton, quais são as funções latentes da nossa realidade? Né? Antropologicamente, né? A gente também é instigado a buscar esses significados que existem por trás daquilo que a gente considera evidente, familiar, sem importância, né? Há uma série de significados. Essa antropologia vai buscar, a etnologia, sobretudo, vai buscar, para que nas nossas diferenças possamos nos entender, né? Nos entender e entender os outros. Aos poucos notamos que o menor dos nossos comportamentos, gestos, mímicas, posturas, reações afetivas, não tem realmente nada de natural. Começamos então a nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós mesmos e a nos espiar, nos reparar de maneira mais atenta, né? Descobrir outras coisas a respeito de nós, inclusive quando nós estamos olhando os diferentes, né? De maneira a buscar a alteridade, a sua compreensão, não o seu julgamento, não a sua condenação, especificamente. O conhecimento antropológico de nossa cultura passa inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que nós nos bastamos. Nós não nos bastamos, nós não vivemos sozinhos nesse mundo. E assim continuará, espero eu, né? Oxalá que a diversidade nunca desapareça entre nós. E devemos especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre tantas outras, mas não a única. Mais uma vez, infelizmente, a gente sempre considera o oposto disso. Consideramos que nós somos absolutamente únicos e dominantes sobre os outros. Os certos, enquanto os demais são os errados, né? Podemos um dia nos transformar nos errados perante os certos. Concordam comigo?
A maioria das pessoas, porque vivem completamente em si mesmadas, elas não percebem essas razões. Reconhecer a humanidade do outro significa reconhecer a sua própria humanidade. Reconhecer a cultura do outro como cultura do outro, como contendo valor para o outro, contendo direito de existência para o outro, é considerar o direito de existência da sua própria cultura. Empurrar, obrigar a sua cultura sobre o outro é empurrar, obrigar a cultura de qualquer outro sobre a sua própria. As pessoas não entendem isso. Né? Não vivemos, infelizmente, né, em busca da alteridade. Não vivemos, infelizmente, de modo a reconhecer a chamada cultura de direito de existência, de coexistência, de reconhecimento sem barreiras da humanidade de todos nós. Voltamos ao século XIX, sempre. Né? Essa é uma questão importante para a gente pensar a partir dessas reflexões do Laplantine. Aquilo que os seres humanos têm em comum é sua capacidade para se diferenciar um dos outros. Para elaborar costumes, línguas, modos de conhecimento, instituições, jogos profundamente diversos, pois se há algo natural nessa espécie, particular que é a espécie humana, é a sua aptidão à variação cultural. Que bom que a gente é diferente. Que bom que a gente não é igualzinho. Que bom que a gente não faz as mesmas coisas, fala as mesmas línguas. Voltamos lá ao exemplo da aula anterior sobre interacionismo simbólico, quando a gente discutiu um pouquinho a respeito do interacionismo simbólico, né? De como os gestos que a gente considera universais, porque eles são nossos, não são universais. Eles podem não ser reconhecidos como códigos válidos por pessoas que vivem em outras realidades culturais. A antropologia nos ajuda a entender isso. Né? Isso é importante. Tem uma aplicação prática, inclusive, nesse sentido, né? de se compreender aí que nós precisamos entender as diferenças entre os nossos códigos de linguagem. Volto à aplicação prática no sentido do contexto de vocês. Né? Estudantes de enfermagem, fisioterapia, farmácia e psicologia, que precisam entender os contextos culturais de existência de seus futuros pacientes. Mesmo quando eles forem até vocês, não vocês até eles, quando eles forem ao hospital e lá vocês estiverem trabalhando, cada qual em sua respectiva função dentro do universo multidisciplinar das ciências da saúde. Né? Vocês têm que entender essas questões para não colaborar negativamente para o aprofundamento dos processos de adoecimento daquela pessoa. Essa é uma discussão interessante no campo mais específico. Né? O projeto antropológico consiste, portanto, no reconhecimento, conhecimento, juntamente com a compreensão de uma humanidade plural, diversa. Nós não somos um monolito. Apesar de muitos acharem que seria bonito que fôssemos todos uma coisinha só, igualzinha, monocromática, monossilábica. Não somos. E que bom que a gente não é. Toda essa diversidade, ela representa riqueza. Mas notem, por outro lado, eu estou vendo aqui até um livro interessante que é do Tzvetan Todorov, sobre a conquista da América, é uma das obras que ele fala da dificuldade tenaz dos ocidentais, dos europeus ocidentais, reconhecerem a diferença dos povos originários dessas terras amplas desse continente, que levou à morte de muita gente. Né? Como a gente tem, nós humanos, uma dificuldade tão persistente de nos compreendermos como diversos. Isso leva a nossas ameaças cotidianas de desaparecimento de um e de outro. Né? É algo, enfim, horrível que nos acompanha. Isso supõe, ao mesmo tempo, a ruptura com a figura da monotonia do duplo, do igual, do idêntico e com a exclusão não irredutível a lures. A exclusão irredutível é
é sempre, infelizmente, uma ameaça no nosso horizonte. As sociedades mais diferentes da nossa, que consideramos espontaneamente como indiferenciadas, são, na realidade, tão diferentes entre si quanto são da nossa. A gente costuma fazer essa redução cotidianamente. Fala assim, os índios, os africanos, os orientais, os árabes. E, nesse exemplo último, né, falar assim, os árabes, todos os árabes são muçulmanos. Não. Todos os muçulmanos são árabes. Não. Já pararam para pensar nisso? Essa redução é sempre, né? Essa indiferenciação é sempre feita. Então, por exemplo, fala assim, o cara lá na Turquia, ele é árabe. Não, ele é turco. E como é que eu vou saber que o cara é árabe? Se ele fala árabe. E o fato dele falar árabe não significa que ele vá professar uma fé específica dentro dentre as 3 grandes religiões monoteístas, por exemplo, que é o debate que sempre vai se fazer. Ele vai ser muçulmano, no caso? A mais nova das 3 grandes religiões monoteístas? Não. Ele pode ser um árabe vivendo na Síria e pode ser cristão católico. Ou ele pode ser católico vivendo no Líbano. Ou ele pode ser judeu vivendo no Líbano. Ou ele pode ser muçulmano vivendo em Israel. Ou ele pode ser cristão vivendo na Palestina. Sendo o quê? Árabe. Né? A gente reduz as coisas a uma coisa só. Reduzimos também, por exemplo, ainda utilizando essa questão da cultura árabe e da religião islâmica, reduzimos o islamismo a uma única coisa. E não é uma única coisa. Da mesma maneira como o judaísmo e o cristianismo também não são um bloco de monolito. Não são uma única coisa. Nós quebramos a diversidade religiosa da mesma maneira que nós reduzimos a diversidade cultural das pessoas, né? De grupos imensos de pessoas. Essas reduções, elas são muitas vezes perigosas. Nós geramos imagens imperfeitas, incompletas das pessoas com base nos nossos preconceitos cotidianamente, infelizmente. E, mais ainda, elas são, para cada uma delas, muito raramente homogêneas, portanto, como seria de se esperar, mas, pelo contrário, extremamente diversificadas, participando ao mesmo tempo de uma comum humanidade. Todos nós participamos dessa grande congregação da humanidade. E isso não significa que sejamos todos iguais. Continuamos todos diferentes. A abordagem antropológica implica em um descentramento radical, uma ruptura com a ideia de que existe um centro no mundo. E essa ideia de que existe um centro no mundo, ela é muito persistente. Né? Geralmente, o centro do mundo são os antigos centros do Ocidente. Né? Inclusive, cartograficamente, eles são o centro do mundo. O Ocidente é o centro do mundo e o resto é a periferia do mundo. Né? Em todos os sentidos. Culturais, políticos, econômicos. E por aí vai. Né? E correlativamente, uma ampliação do saber e uma mutação de si mesmo. Tem um 6 perdido no meio, que é um erro. Não sei se está dando para ver bem, mas essa charge do Quino, da Mafalda, é bem interessante para a gente pensar essas questões. Tem uma personagem do Quino, ao lado da Mafalda, que é a liberdade. É uma metáfora para falar da liberdade. Liberdade é pequenininha. Parece minha filhada que está dormindo, que estava gritando agora há pouco tempo. Pequenininha, tem 10 quilos, tem 1 metro de altura. Né? É uma metáfora para falar de como não somos livres. Mas aí a liberdade dialoga com a Mafalda. A Mafalda interroga a liberdade dizendo, mas liberdade está colocando o mapa ao contrário. Colocando a América do Sul para cima. Aí a liberdade retruca, ao contrário, com relação a que a Terra está no espaço e o espaço não tem
em cima e embaixo. Uma questão lógica. Esse negócio de hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima. Para nós que acreditamos estar embaixo, continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que, se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo. Mas, a partir de hoje, acabou-se. A Mafalda vai embora para casa. A mãe ou o pai perguntam, né? Onde você está, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa aqui acabou de acabar. Mas vocês notam, as representações cartográficas, né? São uma das mais antigas representações de poder, de jogo de poder, através de uma linguagem, que é a cartografia. O centro do mundo, passa pelo meridiano de Greenwich ali, determinando que a Europa é o centro das coisas. Que existe um em cima e um embaixo. Representações cartográficas criadas no século XIX, por exemplo, elas são muito interessantes para a gente perceber isso. Quando diferentes, em meio às teorias raciais que nascem ali no século XIX, as raças são colocadas em pontos diferentes, estou aproveitando aqui da imagem, em extremos diferentes aqui, dos mapas. Por exemplo, em cima aqueles do hemisfério norte, embaixo aqueles que são considerados inferiores. Nas extremidades, para ilustrar o mapa, para além da representação dos continentes, enfim, com essa ideia de centro, de extremidade, de em cima e de embaixo, só para a gente ter esse exemplo aqui para pensar um pouco nessas questões. A descoberta da alteridade é de uma relação que nos permite deixar de identificar nossa pequena província de humanidade com a humanidade em si. Correlativamente, deixar de rejeitar o presumido selvagem fora de nós mesmos. Essa é uma questão importantíssima. Nós não vivemos em uma pequena província, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer a nossa própria diversidade. Confrontados à multiplicidade a priori enigmática e desafiadora das outras culturas, somos aos poucos levados a romper com a abordagem comum que opera sempre na naturalização do social, como se os nossos comportamentos estivessem inscritos em nós, desde o nascimento, como se a gente fosse programado para ser desse jeito e não fôssemos adquiridos no contato com a cultura na qual nós nascemos. A gente não nasce com pré-programação para agir de tal jeito, de achar que tal coisa assim é errada, tal outra coisa é certa, etc. Quem nos ensina isso é a cultura. Quem nos ensina isso são os nossos contextos de existência, que são diferentes de outros contextos de existência, mas que nós naturalizamos ignorantemente ao longo do tempo, ao longo de nossa existência. Se a gente for pensar durkheimianamente ou em termos do funcionalismo, eles têm uma razão de ser, manter coesão. Mas, pensemos para além disso. E aí, a gente tem algumas urgências da antropologia para hoje. A primeira urgência, de preservação dos patrimônios culturais locais ameaçados. Coisa, difícil. Nós aqui no Brasil, então, temos uma cultura do novo, do progresso, da renovação constante, que eu não sei nunca para onde que ela nos empurra. Eu não estou falando especificamente do patrimônio cultural material, que geralmente as pessoas costumam reconhecer, O casario, templos religiosos, outras construções que são visíveis, palpáveis, etc. Mas dos próprios saberes que são transmitidos de uma geração a outra. Temos constantemente a corrosão dos nossos próprios saberes, das riquezas que são construídas geração a geração por conta de apelos que dizem respeito àquilo que supostamente é melhor, mais atual, mais condizente com os tempos vividos, etc. E a respeito disso, a etnologia está, desde seu nascimento, lutando contra o tempo, para que a transcrição dos arquivos orais, as entrevistas feitas com as pessoas, para que guarde os seus saberes imateriais, aqueles que são invisíveis, mas são aqueles que dão sentido a muitas interpretações da vida, a respeito da vida, e visuais possa ser realizada a tempo,
enquanto os últimos depositários das tradições ainda estão vivos, né? Muitos acabam morrendo e levando consigo seus conhecimentos, que muitas vezes trazem respostas importantíssimas sobre as razões de ser de muitas comunidades. E, sobretudo, de restituição aos habitantes das diversas regiões nas quais os antropólogos trabalham, de seu próprio saber e saber fazer, de saber viver, do sentido das coisas. Essa é uma urgência importantíssima da antropologia. É uma urgência também de outras áreas do conhecimento, tais como a história, que é minha área de nascença acadêmica. A outra urgência, segunda urgência, e urgência final, é a urgência de análise das mutações culturais impostas pelo desenvolvimento extremamente rápido de todas as sociedades contemporâneas, aquilo que a gente está vivendo agora, que não são mais sociedades tradicionais, e sim sociedades que estão passando por um desenvolvimento tecnológico absolutamente inédito, por mutações de suas relações sociais, por movimentos de migração interna e por um processo de urbanização extremamente acelerado. Vamos pensar nisso aí. Já comentamos a respeito das mudanças relativas à nossa própria linguagem, de maneira associada às mudanças tecnológicas. Né? Pensem em toda outra gama de questões que estão relacionadas a essas mudanças rapidíssimas que têm acontecido hoje. A antropologia se propõe, portanto, a entender o significado dessas mutações, seus possíveis reflexos, né, em todos os campos da nossa vida, inclusive na área da saúde. Ok? Então, caminhamos aí para o final do nosso diálogo de hoje. Eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. A gente segue, né, conversando a respeito disso, nossas interações remotas, e espero que vocês continuem se cuidando. Espero que desperte em cada pessoa uma curiosidade com relação a essas questões postas aqui pela antropologia, que vocês possam se valer tanto da imaginação sociológica quanto de uma atitude ou de uma imaginação antropológica também, para que a gente possa interpretar, inclusive, as coisas que estão acontecendo agora nesse estranho tempo de pandemia. Ok? Um grande abraço para todo mundo, se cuidem, estejam bem. Tchau, tchau.